Boa noite. Bem-vindo todo mundo. Vamos começar nossa primeira aula aqui, confrontando a fé. E a gente vai tentar aqui um pouco mudar nossas primeiras impressões que a gente tem sobre Deus. Antes de que nada, eu queria primeiro falar para quem esse curso é feito. Tem pessoas que estão chegando aqui com várias ideias. Então, tem uma história de um Hassid, que uma vez ele foi para a terceira Rebbe. O costume foi que o Hassid, o seguidor do Rebbe, ele entrou uma vez por ano para uma audiência particular e ele abria o coração dos problemas que ele tem. Esse Hassid, ele entrou do terceiro Rebbe do Chabad, o Tzemach Tzedek, e ele falou para o Tzemach Tzedek: olha, eu tenho problema, eu tenho esses pensamentos agnósticos, às vezes, se Deus existe, se Ele não existe, e isso me incomoda. Um problema sério, sou religioso, Hassid. E a Rebbe respondeu para ele: nu, conhece a palavra nu? É Yiddish. Ok? Nu quer dizer, tudo bem. Ok. Mas o Hassid pensou que a Rebbe não entendeu, mas a Rebbe às vezes entra coisas, dúvida na minha cabeça, ele existe, ele não existe, ele está me ouvindo, não ouvindo. A Rebbe falou: tá bem, nu. E ele ficou frustrado. Então a Rebbe falou para ele: e se você não acredita, qual é o problema? E o Hassid falou: mas como assim? Eu sou judeu, eu não vou acreditar. Você está vendo? Você acredita. Se incomoda que você não acredita, isso quer dizer que você tem fé. Então, você tem perguntas, tudo bem. Pode resolver as perguntas, mas você não tem problema de fé de verdade. E as perguntas que incomodam você um pouco, ótimo. Então, para pessoa assim, esse curso foi feito. Tem pessoas que eles têm fé, mas essas dúvidas entram na cabeça e não deixam a pessoa em paz, incomodam. Você está rezando, será que ele está ouvindo? Tem pessoas que realmente a fé é forte, mas essas perguntas às vezes não deixam a pessoa abraçar a religião, o judaísmo totalmente. Tudo bem, não acredito que Deus existe, mas manter uma distância. Como a pessoa tem a distância que ele não vai morar muito perto da sogra. Então Deus está lá, tudo bem. Eu falo oi, eu ligo uma vez por dia, 3 vezes por dia, mas eu tenho meus problemas com ele. Está tudo bem, resolvido, um acordo. Então, para a pessoa assim, o nosso curso é feito. Vamos começar aqui com um exercício. A gente tem aqui essa interação de estudo número 1. E aqui eu quero que vocês falem a verdade. Não precisa escrever, já que não tem mesa, pode falar. Porque é interessante saber. Porque, na verdade, é o seguinte: todas as dúvidas e as perguntas que as pessoas têm sobre Deus, eu vou te falar um segredo. A maioria das pessoas tem as mesmas dúvidas. Se não foi a pessoa que nasceu no 1900, pelo público aqui em 99 e para frente, que de repente, olha, como cada um tem mais ou menos as mesmas dúvidas, se ele pensa. A pessoa que não pensa, a gente não está falando aqui. Então, eu quero ouvir de você esse exercício aqui, interação de estudo número 1. Quais são as coisas, as questões que normalmente deixam a pessoa abalada, que interferem com a fé que ele tem? Pode falar, gente, come on. Ninguém tem coragem. Até título de um livro, porque coisas ruins acontecem para pessoas boas. Ok, muito bom. Tem isso, número 1. Isso envolve muita coisa, porque acontecem coisas para pessoas boas. Em outras palavras, porque existe sofrimento, onde está a justiça. Ok, muito bom. O que mais? A questão da ciência, de que algumas coisas contradizem. Ok. Em tese contradizem. Então a gente tem essa coisa de ciência e fé, tecnologia, como isso combina, como aparentemente é coisa que está escrito na Torá, como a gente
lida com ambas as coisas. A gente nós acreditamos na ciência, ou você vai ligar aqui o fato, e a religião, como ambas as duas coisas andam junto. Ótimo. O que mais? Como é que você vai acreditar numa coisa que você não toca, que não é visível? Ele não está aqui, onde ele está, se existe, porque ele não aparece, ele nunca falou comigo, eu sou com Moisés, isso não é justo. Uma vez alguém me falou, olha, se Deus vai falar comigo, eu vou acreditar nele, mas agora, por enquanto, ele não fala nada comigo. Então, essa pergunta, na verdade, envolve várias coisas. Como posso ter até um relacionamento com alguém que não sei onde ele está? Como a gente tinha no vídeo, alguém está tentando ligar para Deus e fala, alô, ele não responde. E a gente personifica também, não é? Uma pessoa, um velhinho, uma gatânica. Vamos falar bastante sobre isso hoje. Muito bom. O que mais? That's it? Só? Quanto mais eu rezo, tem aquelas piadas, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Como? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. É uma piada, assim, né? Porque às vezes você está rezando mais e aí aparece, parece que você dá encrenca mais, assim, aparece mais desafios. Pode ser uma resposta também. Ok, tudo bem. Será que ele ouve que quando eu rezo? E que ele está invadindo nossas vidas. Ele fala que você pode, que você não pode, faça isso, não faça isso, isso não incomoda ninguém aqui, ó, parece. Livre-arbítrio, Não é né? Deus que fala o que pode e o que não pode. Como? Não é Deus que nos fala o que pode e o que não pode. A Torá, ele fala para a gente na A Torá. Torá foi escrita toda por Deus? Sim, Uma das minhas dúvidas é, ok. se a Torá foi toda escrita por Deus. E essa pergunta incomoda, assim, incomoda. Muitas proibições. Ok. Mas algumas coisas ele falou para a gente. Sim, muitas coisas. Ok, você decide que ele falou sim, que ele falou não, mas tudo bem. Porque ele importa, deixa você viver a tua vida. Ok. Então, todo mundo tem mais coisas, todo mundo tem essas dúvidas que a gente tem na vida. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui alguém fixo aqui, Gabriel, ele gosta de ler, ok? Já sei. Então, ele vai ler todos os textos para a gente comunizar um pouco de tempo, ok? Vamos começar aqui com o primeiro parágrafo, a introdução, depois vamos entrar mais no assunto aqui. Primeiro parágrafo. Quando amadurecemos, nosso entendimento de tópicos variados também amadurece. Para muitos, porém, nossa concepção sobre Deus não evoluiu muito além do que era quando estávamos na escola hebraica. Se quisermos ter um relacionamento com Deus, precisamos saber quem é Ele realmente, quem Ele não é e como Ele é relevante em nossa vida. Ok. Eu tenho aqui um vídeo. Nas outras aulas, na verdade, eu não mostrei isso porque é um pouco forte. Estamos aqui na sinagoga, mas esse é um ateu e eu teria aqui 1 minuto que ele está usando de religião, várias coisas que provavelmente as pessoas também estão pensando aqui, mas ninguém tem a coragem de falar que ele vai falar. Eu só tenho 1 minuto, porque eu passo mais de 1 minuto que ele não fala uma palavra assim colorida. Então, por isso só tenho 1 minuto que ele está falando. Mas eu vou mostrar para vocês. Parece aqui vocês são adultos, acima de 18 anos pelo menos. Então, vamos lá. Eu tenho isso do YouTube. Não procure ele no YouTube, está falando, ele fala muito feio. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you.
loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing, and all wise. Somehow, just can't handle money. Precisava cortar aqui, para depois... Coisa toda. Mas são as coisas que as pessoas pensam, olha, que é inferno, porque ele vinga tanto, porque o que ele quer da gente. Deixa a gente viver um pouco em paz. Então, em primeiro lugar, vamos voltar para trás um pouco. Quem fala que judaísmo é todo vinculado em Deus? Se a gente não acredita que Deus existe, quer dizer, quem fala que é tão importante, que é mais importante é que você seja um bom ser humano, você vai tratar a pessoa com respeito. Ok, tem a cultura judaica, ótimo, então você vai sentar sexta-feira à noite, você vai comer gefilte fish, beber um pouco de vinho, coloca as velas na mesa, muito, cria um ambiente, conversa com a família. Mas quem fala que acreditar em Deus é tão central? Talvez, nós sabemos que tinha os judeus, as primeiras sionistas, não acreditaram em Deus. E eles que formaram o Estado de Israel. Então, quem fala que é tão importante essa fé? Podemos... Você tem uma resposta, gente? Você concorda comigo? Ricardo. É o primeiro mandamento. Hã? É o primeiro mandamento. Ó, então, olhando na Torá, dá para ver que é alguma coisa no secundário também, mas uma coisa central. Porque como foi falado aqui, a primeira vez, por enquanto, a única vez, que Deus ele se apresentou para o mundo, a única coisa que ele falou para o mundo, diretamente, foi, eu sou Deus, acredita em mim e não tem outras. Isso foi os primeiros 2 mandamentos. Os outros 8 foi falado através de Moshe. A única mensagem que ele tinha para falar para a gente, quer dizer, a principal coisa é, eu sou Deus, acredita em mim e não pode ter outro. Então, obviamente, se isso foi a única coisa que ele transmitiu para a gente diretamente, deveria ser alguma coisa muito importante. E isso também, precisamos entender isso um pouco melhor. Por que foi tão importante isso? Mas para ver a importância desse mandamento, ou de acreditar em Deus, a unicidade dele, vamos ver aqui um livro, um texto número 1, é chamado Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch é um livro muito interessante. Foi escrito no século XIII, ninguém sabe quem é o autor, anônimo, mas esse livro foi aceitado, porque lendo o livro dá para ver que o autor foi uma pessoa espiritualizada, um grande sábio, todo mundo aceita esse livro. Esse livro é um livro interessante porque ele explica, é um livro sobre os 613 mandamentos. E ele explica cada mandamento, qual é o mandamento, ele fala algumas leis gerais, ele fala quem é obrigado, quando esse mandamento se aplica em todas as épocas, na terra de Israel, quando tem o templo sagrado, para homens, para mulheres, ele explica isso mais ou menos, e depois ele explica também, ele explica um motivo da mitzvah, qual é a importância da mitzvah. Um lugar mais básico, quando alguém está procurando por quê, o primeiro lugar que a pessoa vai olhar nesse livro é chamado Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch. Vamos ver que ele fala sobre essa mitzvah de acreditar em Deus. A mitzvah de acreditar em Deus consiste na obrigação de acreditar que o mundo tem um Deus. As origens dessa mitzvah são óbvias. Todos sabem que essa crença é a fundação do judaísmo, e que aquele que a rejeita está negando o princípio mais fundamental e não tem parcela e mérito com Israel. Essa mitzvah exige que afixemos em nossa alma a verdade da existência de Deus e a impossibilidade de qualquer outra opção. Se indagado sobre nossa crença, afirmaremos a qualquer inquiridor que a crença em um Deus é convicção do nosso coração. Jamais iremos nos submeter a uma crença contrária, mesmo ao custo da nossa vida. Então, aparentemente, ele fala, olha, no judaísmo não é opcional, eu vou acreditar sim ou não. Ele acha, como ele escreveu aqui, alguma coisa obrigatória, a gente precisamos ser prontos até morrer, declarando nossa fidelidade e como nós acreditamos em Deus. E, de fato, durante todas as gerações, aconteceu isso.
Então, obviamente, não alguma coisa assim, secundária também, alguma coisa fundamental. E vamos tentar entender um pouco melhor por que é tão importante isso, até o fim da aula de hoje. Mas antes que eu vou continuar, eu queria conhecer um pouco o público aqui. Tem alguém aqui que acredita em Gribelach? Gribelach. Alguém? Okay, não importa, vocês acreditam nisso sim ou não? Não? Por que não? Mas você acredita? Não. Porque ninguém sabe o que é. Você não vai acreditar numa coisa que você não sabe o que estou falando. Então, a primeira coisa aqui é que nós vamos fazer é o seguinte. Acredita em Deus, não acredita em Deus. Precisamos saber se a gente está falando sobre a mesma coisa. Right? O que quer dizer Deus? Você fala, eu acredito, não acredito, não acredita e não acredita. E por isso, você tem aqui uma segunda interação de estudo aqui, que eu quero que vocês falem para mim o que Deus é e o que Ele não é. A gente precisa falar a mesma linguagem aqui, não? Concorda? Sim. Então, se vocês querem escrever, querem falar, fala. Você está me olhando assim. Fala alguma coisa. Deus é Justo. justo, ok. O que mais? Deus é... Bom ouvinte. Como? É um bom ouvinte. Bom ouvinte. Ele ouve tudo, ok. Você sabe, na Jerusalém tem costume que antes de casar, certo? Que as noivas vão para o muro para rezar. A noite antes. Por quê? Para se acostumar a falar com uma parede. Bom ouvinte. Vai. Não? O que mais? Isso é superior. Onisciente. Ok. Nem sempre é justo, Nem sempre. Não é. Não é. nem sempre é justo. Ok. O que mais? Bondoso. Bondoso. Ok. Ele não é. Fale que ele não é. Um velhinho de barba sentado no canto. Ele não é velhinho de barba. Ele não tem barba. Tá bom, ótimo. Você não é Hassid. É? Não é Hassid. Não é Hassid. Como você sabe? Não tem barba. Você pode não tem barba. Talvez nunca cresceu. Não pode ser. Ok, o que mais? That's it. Ok. Então foi falado aqui muito... Fala. Eu costumo definir que Deus é tudo. Deus é tudo. Ok. Então, aqui a maioria das pessoas falaram que Deus ele é. Tem poucas coisas que falaram que ele não é. A única coisa que ele fala que não é Hassid. A única coisa que ele não é. Ok? Vamos ver agora uma definição do Maimônides. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? Todo mundo está falando uma impressão o que Deus ele é, que ele aprendeu lá anos atrás, como criança. Criança, obviamente, não conseguia entender as coisas mais abstratas. Quando a criança pergunta para papai o que é Deus, você é de tu, papai, ele que cuida de você, ele que te vai dar tudo que você precisa. Essa impressão fica com a gente, mesmo quando a gente cresce, a gente nunca dá um update. Vamos tentar fazer versão número 2. A primeira impressão é a primeira impressão, mas vamos ver se a gente pode ter outro conceito o que é Deus. Onde nós vamos olhar? Um lugar muito óbvio. Maimônides. Maimônides ele tem um livro que ele explica todas as leis da Torá. A Mishnah Torá é 14 volumes. A primeira coisa que ele fala, a primeira coisa mesmo, quando ele começa, as primeiras palavras que ele começa a falar, obviamente, sobre Deus. Quem é Deus? Tem poucas pessoas que estudam isso, que analisam isso. As pessoas podem continuar a vida inteira sem estudar esse texto de Maimônides, mas ele dá para a gente uma descrição fundamental. Quando a gente fala de Deus, o que significa isso? Vamos ler isso agora. Texto 2a.
A fundação de todas as fundações e o pilar de toda a sabedoria é saber que há um ser primário que traz todas as coisas ao ser. Tudo que existe nos céus, na terra e no que há entre eles, então vieram à existência somente a partir da verdade de seu ser. Em teoria, se ele não existe, nenhuma outra coisa poderia possivelmente existir. Em teoria, se todas as coisas além dele não existissem, ele continuaria a existir. Ele não deixaria de existir, porque tudo mais cessa de existir. Pois todas as coisas precisam dele, mas ele não precisa de nenhuma delas. Sua verdade, portanto, não se assemelha à verdade de qualquer outro ser. Isso está implícito na declaração do profeta: Deus, ó Eterno, é verdadeiro. Ele sozinho é verdade e nenhuma outra entidade se compara à sua verdade. Esse é o significado da declaração da Torá. Não há nada além dele. Além dele, não há verdadeira existência comparável. Este ser é o Deus do mundo, o mestre de toda a terra. Saber tudo isso é uma mitzvah, como está escrito: Eu sou o Eterno, teu Deus. É proibido presumir que há um outro Deus além desse ser, como está escrito: Não terás outros deuses perante mim. Além disso, a crença em outro Deus é uma negação de um princípio fundamental da fé judaica, pois a crença em um Deus é o grande princípio sobre o qual todo o judaísmo repousa. Este Deus é um, não dois ou mais, mas um. Sua unidade sobrepuja qualquer unidade presente nas coisas do mundo. Sua unidade não é como aquela de uma única espécie que compreende vários membros, não como um único corpo que contém várias partes e dimensões. Não existe nesse mundo nenhuma outra unidade semelhante à unidade de Deus. Saber tudo isso é uma mitzvah, como está escrito: Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. É declarado explicitamente na Torá e nas obras dos profetas que o Deus não é um corpo ou forma física. Está escrito: Pois teu Deus é o Eterno nos céus acima e na terra embaixo. E um corpo não pode simultaneamente existir em dois locais. Também está declarado: Pois não viste qualquer imagem no dia em que Deus falou comigo em Horeb no meio do fogo. Além disso, é dito: A quem irás me comparar? Quem é igual a mim? Se ele fosse um corpo, porém, ele seria comparável a outros corpos. Ok. Aqui você tem, pela Halachá, isso é a lei Maimonides, ele fala: a gente tem uma obrigação de acreditar em Deus. O que significa isso? Qual é a obrigação? Aqui você tem a descrição, tudo isso que ele falou aqui. Vocês percebem que ele não fala, eu acho, não, quase nada que foi falado aqui. Ele não fala nada do que ele é justo, bondoso, que ele cuida da gente, que ele ouve a gente. Nada disso. Falando sobre que isso é a obrigação que nós precisamos acreditar. Aqui em 2b, que nós vamos continuar aqui, e ele fala sobre tudo isso que está escrito na Torá, sobre, ele, na verdade, cortamos isso um pouco. E ele fala, mesmo que na Torá aparece várias descrições sobre Deus, mas ele fala que não podemos entender isso a pé da letra, e ele explica alguns desses, o que significa essas descrições, mas ele continua, ele frisa, que muitas vezes a pessoa pode ler a Torá, a Bíblia, e ele pode sair com a impressão, o que é Deus, que não é ele. Então, por isso, Maimonides, depois que ele fala vários versículos, que fala vários com Deus, ele fica com raiva, que ele tem amor de Deus, etc, etc. Ele fala bem claro em 2b, que isso não podemos entender a pé da letra. Isso é metaforicamente falando. Vamos em 2b. Como foi estabelecido que ele não tem um corpo ou forma corpórea, é óbvio que ele não está sujeito a quaisquer propriedades ou incidentes que caracterizam o físico. Nem integração, nem desintegração. Espaço ou medida, subida ou descida, direita ou esquerda. Frente ou costas, em pé ou sentado. Ele não está sujeito ao tempo, portanto, ele não tem um começo, fim ou uma idade. Ele não muda, pois não há nada que o faça mudar. Morte e vida, no contexto da vida física. Tolice, sabedoria, em termos da sabedoria humana. Sono, despertar, fúria, riso, alegria, tristeza, silêncio e fala, o entendimento humano da fala, não são aplicáveis a ele. Pronto. Então, a outra, eu acho que já mudou um pouco o nosso conceito.
A única coisa que Maimonides escreve aqui sobre Deus é a seguinte. Eu vou preencher essas tabelas para você, para a gente economizar um pouco de tempo. Então, o mandamento que nós temos para acreditar em Deus é o seguinte. Acreditamos que existe uma realidade fundamental, certo? E tudo que existe vem daquela realidade. E essa realidade fundamental é essencial. O que quer dizer essencial? Isso é um conceito interessante. Isso quer dizer qualquer coisa que existe na nossa realidade precisa ter um motivo por que ela existe. De onde vem essa mesa? De onde vem o universo? Como começou? Sempre precisa ter um motivo que explica isso. Mas sobre Deus ele não precisa ter um motivo. Não existe ele não existir, para você precisa explicar por que ele existe. Não tem esse conceito para ele não existir. A existência dele é essencial. Depois, ele fala que ele não muda, ele é um. Porque a gente fala que ele é um, que ele tem uma unicidade absoluta, porque no momento que você fala que alguma coisa tem partes, ou, como a gente vai falar na próxima, que ele tem uma forma, você está falando que ele é ilimitado. Se tem alguma coisa que tem uma parte, quer dizer, uma parte termina e outra parte começa. Então a gente fala que a essência divina não tem partes, é uma unicidade absoluta. E ele não tem forma, não tem nenhuma descrição, porque de novo, descrição quer dizer é isso e não é outra coisa. E ele é tudo. Ou melhor falado, nada é negado, não tem alguma coisa que ele não tem. Nem pode falar que ele é tudo. Ok? Então, percebemos que aquilo que nós não sabemos sobre ele é muito mais do que nós sabemos sobre ele. E a gente tem aqui um poema que foi escrito através de um sábio, que ele fala um pouco sobre isso, texto número 3. O supremo conhecimento de ti é o conhecimento de que não podemos te conhecer. Nosso empenho filosófico e pergunta é somente saber que tu existes. Somente a compreensão, embora negligente, de tu não a cortinas com justiça o buscador em teu santuário. Ao avaliar a distância, uma pessoa pode se aproximar e se curvar a ti. Ok. Bem resumido tudo isso, o que Maimonides falou, em algumas palavras, o que nós sabemos sobre Deus é o seguinte. Primeira coisa, que ele é, que ele existe, um pouco difícil para ver, né? Que ele é e ele não tem nenhuma forma. Bem resumido, é isso que nós precisamos acreditar. Quando nós falamos isso? Como nós falamos isso? Em poucas palavras, alguém sabe? É Shema. É Shema. Quando chega o fim de Yom Kippur, nós afirmamos nossa fé em Deus, o que a gente fala sobre ele? Que Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A gente fala, olha, ouve, que Deus é nosso Deus. A gente vai falar daqui um pouco, quer dizer, ele está perto da gente. Tá? E ele é unicidade total, que não tem nada fora, nada que está desligado dele. Ele é e ele é Pronto. Isso é aquilo que nós acreditamos. Em outras palavras, é o seguinte, gente. Tudo isso que vocês falaram aqui não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes a pessoa fala, por exemplo, o que é Deus? Criador. Então, Deus, ele é Criador. Essa é a definição de Deus. Isso significa que antes que ele criou o mundo, ele não existia. Se Deus é um Criador, antes que ele criou, ele não existia Deus.
Mas não é verdade. Deus é independente do mundo. Uma das coisas que ele fez, que ele, no momento ele decidiu criar. Mas ele era Deus antes. Deus não é bondade, é uma descrição. Pode falar que ele faz bondade. Também. Mas não é que ele é. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Que nós estamos confundindo a existência de Deus com a embalagem que ele tem. Precisamos separar as duas coisas. O que Deus ele é, depois tem a embalagem. São dois mundos diferentes. A embalagem, como a gente vai ver aqui, daqui para frente, que é isso que nós precisamos entender. E tem muitas coisas que precisamos descartar, porque não é verdade. Mas acreditar em Deus é somente aquilo que Maimonides ele falou. Ele é bondade, que ele cuida da gente, que ele é justo, etc, etc. Isso são parte da embalagem, mas não é o que ele é. Muitas vezes a gente um pouco confusa isso, porque hoje em dia, quando alguém pergunta para você quem é você, a pessoa fala, eu sou médico. Então antes, quando você começou? 1 ano atrás, antes disso você não existia. Então, quando a pessoa pergunta o que ele é, a gente normalmente pensa o que ele faz, como ele ganha dinheiro, como ele ocupa todo o tempo. Mas ninguém fala de si. Então, por isso, na nossa mente, a gente acha que é um pacote só. E precisamos realmente tentar separar ambas as coisas. Ok. Então, a coisa é que a maioria dos problemas que as pessoas têm é como embalagem sobre Deus. O que Deus ele é, a gente não tem tantos problemas, mas a gente pensa que um pacote só, uma coisa só. E vamos tentar um pouco separar ambas as coisas. Não que a gente vai ignorar a embalagem, mas precisamos separar as coisas. Eu conto que uma vez chegou uma shadchan. Você sabe o que é shadchan? Você já sabe, é? Shadchan quer dizer casamenteiro. Chegou ele para esse rapaz, olha, eu tenho para você uma menina bonita, inteligente, vem da família com muito dinheiro, muito famoso, muito digno, muito tudo isso. Então, esse rapaz fala, mas se era tudo isso, porque ele queria casar comigo, ele deve ser um chega. E a shadchan falou, olha, ninguém é perfeito. Então, vamos tentar separar ambas as coisas aqui. Vamos ver para onde isso vai levar a gente. Ok. Tem uma pergunta fundamental. E espero que agora, se você iria fazer exercício número 2, iria escrever um pouco diferente daqui para frente. Deixa essa versão número 2 de Deus entrar na nossa cabeça um pouco. Todo mundo pergunta, uma pergunta fundamental, por que existe? Por que há algo em vez de nada? Na verdade, isso é a pergunta que todo mundo pensa num momento na vida. Mas quando a gente começa a estudar, vai para a universidade, trabalhar, formar família, a maioria das pessoas esquecem disso. Mas tem algumas pessoas que esse é o objetivo da vida deles. Os cientistas querem saber por que existe algo em vez de nada. Então, a pergunta é, por quê? Por que tem no mundo? Onde vem no mundo? Uma pergunta fundamental, mais básica que existe. Mas a coisa é interessante que todo mundo pensa sobre isso, chega para várias conclusões, de uma maneira ou outra. O que é interessante é o seguinte, que a maioria das pessoas, se você vai perguntar se eles acreditarem em Deus, do Maimonides, eles vão falar assim, ateu. Ateu. Ele não vai chamar isso de Deus, vai chamar uma energia, não vai chamar isso, usa a palavra Deus. Mas eles acreditam que existe alguma coisa que causou tudo isso.
E aquela coisa que causou, aparentemente tem outras propriedades que não é limitado como aquela coisa que ele causou. Em outras palavras, eles acreditam no Deus do Maimônides. Agora, que as pessoas têm problema é com aquilo que nós chamamos o Deus da Bíblia. Infelizmente, um dos motivos que as pessoas têm dúvidas sobre Deus e têm dificuldade em aceitar Ele, porque eles leram uma lida na Torá superficialmente, sem estudar o que significa isso, como Maimônides ele explica lá muito mais detalhes, e eles formaram uma imagem e falam, olha, eu não posso acreditar no Deus assim. Como esse homem ele fala, tem um inferno, mas ele ama a gente como ele tem perguntas legítimas sobre um Deus que não existe. Vamos ver aqui uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Texto número 5. When Americans say they believe in God, what do they mean? Estudos anteriores do Pew Research Center mostraram que parte dos americanos que acreditam em Deus com certeza absoluta tem declinado nos últimos anos, enquanto a parte dizendo que eles têm dúvidas sobre a existência de Deus, ou que não acreditam em Deus de forma alguma, tem aumentado. Essas tendências levantam uma série de questões. Quando os respondentes dizem que não acreditam em Deus, o que estão rejeitando? Estão rejeitando a crença em qualquer poder mais alto ou força espiritual no universo? Ou estão rejeitando apenas uma tradicional ideia cristã de Deus, chamando imagens de um homem barbudo no céu? De forma oposta, quando os que respondem dizem que acreditam em Deus, o que eles acreditam? Deus como descrito na Bíblia ou alguma outra força espiritual ou ser supremo? Uma nova pesquisa do Pew Research Center, com mais de 4.700 americanos adultos, descobre que 1/3 dos americanos dizem que não acreditam no Deus da Bíblia, mas que acreditam que há algum outro poder mais alto ou força espiritual no universo. Uma pequena maioria dos americanos, 56%, dizem que acreditam em Deus como descrito na Bíblia. E 1 em cada 10 não acredita em qualquer poder mais alto ou força espiritual. Nos Estados Unidos, a crença em uma deidade é comum até entre os não afiliados religiosamente, um grupo composto daqueles que se identificam religiosamente como ateus, agnósticos ou nada em particular, e às vezes mencionados coletivamente como nadas religiosos. Na verdade, cerca de 3/4 dos nadas religiosos, 72%, acreditam num poder mais elevado de algum tipo, mesmo se não em Deus como descrito na Bíblia. Impressionante isso. Quer dizer, as pessoas têm problema em acreditar no Deus da Bíblia. E a gente também tem. Mas o Deus do Maimônides, o verdadeiro Deus, a maioria das pessoas conseguiram aceitar isso sem... Eles usam outra palavra. Mas na verdade ele está falando isso que Maimônides está falando, que existe um poder, uma existência que causou tudo isso. É uma coisa que não somente que é fácil aceitar, é até lógico aceitar. Precisamos chegar nessa conclusão, de uma maneira ou outra. E quando a gente está falando que a maioria das pessoas aceitam esse Deus de Maimônides, tirando a embalagem, eu não estou falando das pessoas assim, que não estão na área de ciência. Até as grandes cientistas aceitam isso, sem saber. Aqui a gente tem no texto número 6, um texto de um cientista que eu não conheço esse cientista, mas dizem que ele é famoso, conhecido, que ele é um ateu declarado. Vamos ver o que ele escreve. Uma coisa muito interessante sobre essa pergunta, metafísica. Porque há algo em vez de nada. Em outras palavras, de onde vem tudo isso? Vamos ver o que ele escreve. Leia só um pouco devagar, porque é bonito e o que as pessoas pensam sobre isso. 6A. The Great Unknown. 7 Journeys to the Frontiers of Science. O que acontece se eu tentar ser criativo com algumas das nossas perguntas incognoscíveis? E se, por exemplo,
eu definisse Deus como a solução à pergunta: por que algo em vez do nada? Este conceito é para significar nada mais que a solução daquela pergunta. Não tem quaisquer outras propriedades. Mesmo se adquirirmos mais conhecimento sobre a resposta à pergunta, vai apenas significar que sabemos mais sobre este Deus particular. O problema com a maioria das religiões é que o Deus que é servido tem tantas propriedades que nada tem a ver com a definição. É como se estivéssemos indo para trás, concentrando nas estranhas propriedades conjuradas sobre as gerações, sem realmente entender a definição original. Passamos por esse quadro degenerado quando crianças. E então, quando fazemos essa pergunta, por que algo em vez do nada? Isso não funciona realmente como uma solução, mas nos foi mostrada a coisa errada. Ser ateu significa, para mim, que eu rejeito as soluções clássicas que a religião parece oferecer para aquelas coisas desconhecidas. Mas talvez eu deveria jogar tudo fora. Há coisas que irão sempre permanecer desconhecidas, portanto, talvez Deus exista. Eu me pergunto, porém, se, quando eu chego ao fim da minha exploração, mudei minha mente sobre me declarar ser um ateu. Com minha definição de Deus, como que não podemos saber, declarar-me como ateu significaria que eu acredito que não há nada que não podemos saber. Não acredito mais nisso. Em algum sentido, penso que eu provei que este Deus existe. O desafio agora é explorar qual qualidade esse Deus tem. Então, muitas pessoas que são declarados ateus, na verdade, não são. E a gente que nós colocamos uma embalagem sobre Deus, e se alguém não aceita isso, a gente chama essas pessoas que é difícil aceitar isso, que se chamam ateus. Se eu não acredito naquela imagem que é chamada Deus da Bíblia. Mas a verdade aqui é a seguinte, que nessas embalagens que nós colocamos sobre Deus, existem dois tipos. Todo mundo, nós estamos vivendo na época de Trump, até chegou o movimento tipo de Trump no Brasil, se me dizem. Trump ele tem alguma coisa que é chamada fake news. Todo mundo já sabe essa palavra, fake news. Então a mesma coisa, sobre Deus existe essa coisa fake news. Existe essa embalagem que nós adquirimos como criança, alguém botou isso na nossa cabeça e falou, o que é Deus? É isso, é isso, é isso, é isso, sei lá. Que olha, ele vai ficar com raiva, ele vai vingar. A gente tem várias impressões. Depois existem essas embalagens que são verdadeiros. Essa fake news, a gente precisa descartar isso. Essas embalagens, características que nós colocamos sobre Deus que são falsos, precisamos aprender que isso não é verdade e precisamos descartar. Agora, existem coisas na embalagem que são verdadeiras. E é isso que nós vamos explorar nesse curso. Por exemplo, nós sabemos uma embalagem que nós sabemos que a embalagem quer dizer uma maneira que Deus ele se manifesta, no que ele é justo. Mas olha, parece injustiça no mundo. Precisamos explorar isso. Essa é uma manifestação que parece que não é bem assim. Nós sabemos que é bondoso, mesma coisa, mesma pergunta. Vamos tentar entender como isso pode ser. Mas tem coisas que realmente não são verdadeiras. Essa coisa que Deus ele quer vingar sobre a gente, ele não precisa fazer isso. Todo mundo entende, até um adulto entende que vingar isso é alguma coisa que não é as coisas mais refinadas, não é uma grande vantagem. Mas quando você vai ler a Torá, parece que é isso. Então precisamos redefinir isso e saber descartar essas coisas que nós colocamos sobre ele, que não são verdadeiras. Então, vamos tentar separar as duas coisas. A primeira coisa é acreditar em Deus, conforme como o Rambam explica, é fácil. Precisamos entender isso melhor, precisamos elaborar sobre isso, é muito filosófico, tudo bem.
Mas a grande maioria das pessoas, são poucas pessoas que vai ter dificuldade em aceitar isso. E as coisas, as embalagens que são verdadeiras, são coisas que nós vamos explicar hoje um pouco e nas outras aulas também. Antes de continuar, vamos falar um pouco da desvantagem desse Deus que esse cientista falou. Até ele chegou num tipo de descrição, mais ou menos como Maimonides, começando do outro lado, alguma coisa que nós não conhecemos. Isso pode ser uma coisa que causou, uma coisa que não existe na nossa realidade, uma coisa que a gente nunca vai compreender. Parece que o Maimonides está escrevendo isso em outras palavras. Mas tem um problema em acreditar nisso. O problema disso é o seguinte. É algo que é muito longe da gente. Se Deus foi aquele Deus que a gente está falando, foi aquilo que causou tudo que a gente tem aqui, poucos anos atrás, isso significa, ironicamente, que ele é muito grande. Olha o universo. Olha o que ele causou. Tem mais de 1 trilhão de planetas, várias galáxias lá de cima. O universo está crescendo e a gente olhando para lá para trás, e até quando olhando aqui dentro da gente, nas células, a complexidade, e ele criou tudo isso vem dele, quer dizer, é alguma coisa enorme, alguma coisa que está fora da nossa concepção. Isso significa que você, em comparação nele, é nada, insignificante. Isso é um grande problema. Isso quer dizer, ele não tem nada a ver comigo. Ele não tem nada a ver comigo. É tão grande, como ele pode se lidar comigo? Vamos ler isso nas palavras, não das minhas palavras. Vamos ler isso nas palavras dessa cientista do texto 6a, 6b. O problema com essa definição de Deus é que realmente não leva você muito mais longe. Definir algo como a solução para porque algo em vez do nada não traz nada de novo. Você precisa arrumar propriedades para isso que não venham da sua definição. Como disse Karen Armstrong, esse Deus alto é alto demais. Rejeito a existência de uma inteligência sobrenatural que intervém na evolução do universo e em nossa vida. Esta é uma rejeição do Deus a que as pessoas conferem estranhas propriedades, como compaixão, sabedoria, amor, que não fazem sentido quando se trata da ideia que estou explorando. Eu quero contar uma história gostosa, antes que nós vamos continuar nesse assunto. Que eles contam uma história da cidade do Bardichev, A cidade de Bardichev foi a cidade onde o rabino foi, Rebbe Levi Yitzchak de Bardichev. Lá naquela cidade, anos atrás, existia um ateu declarado, um judeu. Ele fala, eu não acredito em nada. Que foi muito raro naquela época. Pelo menos mais raro do que hoje em dia. E ele estava lá, falando com esse cara aqui. Como assim você acredita nessas besteiras? Deus está lá de cima, ele coloca você no inferno, depois ele fala que te ama. Como você pode acreditar em uma coisa tão infantil? Um dia, ele encontrou o rabino da cidade. E ele tinha a chutzpah de dar a palestra dele para ele. Olha, eu não acredito em nada, isso é bobagem, como pode ser? Isso não faz sentido, você acha que Deus é? E Rebbe Levi Yitzchak, ele ouviu o que ele está falando, e ouvi 2 versões que ele respondeu. Eu vou falar as 2. Uma versão ele fala o seguinte: você sabe, aquele Deus em que você não acredita, eu também não acredito. A segunda versão que ele falou é um pouco mais forte, mas a mesma ideia. Ele fala, puxa, você sabe que você está mais perto da verdade de muitas pessoas que vêm aqui na reza, na sinagoga diariamente. E ele falou, opa, o que está acontecendo com o nosso rabino?
eu estou mais perto da verdade que as pessoas que vêm, muitas pessoas que vêm na sinagoga rezar. Ele me explicou sim. Porque aquele Deus que você está negando, ele não existe. Concordo com você. É Deus que muitas pessoas chegam diariamente na sinagoga para rezar para ele também não existe. E quem está mais perto da verdade? Então, de novo, vamos tentar repensar um pouco, como adultos, não aquela imagem que a gente tem de Deus de criança, que pode ser que aquela imagem que a gente tem realmente ele não é aquilo que a gente acredita, não é aquilo que o Maimônides está falando. Ok? Então, o que ele é, agora vamos tentar entender um pouco hoje, mais nas outras aulas, um pouco sobre a embalagem, que realmente é de lá que vem a maioria dos problemas. Então, o que precisamos entender agora é o seguinte: se essa solução de Maimônides é verdade, ou aquela conclusão que até a cientista ateu chegou, isso significa que Deus está muito longe da gente, não tem nada a ver com a gente. E nós sabemos que o judaísmo não acredita nisso. Isso é uma das coisas que nós sabemos que não é. Nós sabemos que Deus nem se importa com a gente. Mas como podemos entender isso? E uma coisa interessante, que bem nessa parte da semana, que nós estamos começando agora, ele fala um pouco sobre isso. A parte ele começa a falar sobre o primeiro judeu chamado Abraham. Qual foi a novidade de Abraham? O que ele ensinou para o mundo? O que Abraham ensinou para o mundo? Que Deus é um só. Hã? Que Deus é um só, que ele não acreditava em ídolos. Monoteísmo. Monoteísmo. Ok, monoteísmo. E o versículo do nosso Parashá, ele fala o seguinte. Ele fala lá como a sobrinho de Abraham foi sequestrado. Lot. E falaram para, quer ver, até naquela época, não somente em Brasil, sequestraram as pessoas. Então, está escrito na Torá que foi falado para Abraham. Mas de repente a Torá lhe deu um sobrenome para Abraham. Chamou ele, foi falado para Abraham, e portaram para Abraham, o Ivri. Ivri é um sobrenome, não aparece. Sobrenome, normalmente, antigamente, foi uma descrição de pessoa. Às vezes, pelo menos. Alguém que a gente conhece, alguém Schwindelmann, alguém que roubou as pessoas, chamava ele Schwindelmann. Schwindelmann quer dizer alguém que trabalha com pedras, Steinmetz, sei lá, outros. O nome normalmente foi ligado com a característica da pessoa. Schumacher. Schumacher, sapateiro, sei lá. Então, aqui a gente tem, a Torá ele fala, e foi falado para Abraham, o Ivri. Ivri quer dizer hebreu. Hebreu. Então, que é esse sobrenome? Então, na Medrash, a gente tem sobre isso no texto número 7, a Medrash ele fala que Rabi Yehuda ele fala o seguinte: a palavra hebreu, Ivri, vem da palavra Ever. Ever quer dizer lado. Por quê? Ele foi Abraham de lado. Um nome estranho. Então, na Medrash ele fala porque Abraham ele foi um revolucionário. Todo mundo, o mundo inteiro estava do um lado e Abraham estava sozinho do outro lado. Foi chamado Abraham Ivri. Por isso nós chamamos até hoje, em muitos lugares, o judeu é chamado hebreu, porque Abraham é Ivri. E realmente o judeu é assim. Ele sempre pensa contra a corrente da época. Porque todo mundo naquela época falaram que não existia um Deus. Existem vários deuses, poderes. E Abraham ele falou, não, só existiu. Então, em outras palavras, é o seguinte: a gente tem um mandamento que acreditar que Deus é e Ele é um. Bem resumido. Na época de Abraham, a geração de Abraham, Deus existe e eles acreditaram. Deus é um, eles rejeitaram, não aceitaram isso. E a pergunta é:
A pergunta é, qual é o problema? Se Deus é uma coisa boa, é bom acreditar em Deus, acreditar em dois melhor ainda. Não? Acreditar em Deus é bom, então não tem dois. Se você tem um rabino bom, vários é melhor ainda. Supomos, sei lá. Pode ser, não? Pode discutir isso. Qual é o problema? Tudo bem. Abraão ele fala, a verdade é que só existe um. Tudo bem, mas se alguém ele acha que existe mais, big deal. Porque Abraão ele precisa fazer lutar, discutir com todo mundo. E do outro lado também precisamos entender. Nós sabemos que já que Abraão ele foi lá declarando que só existe um Deus, eles queriam matar ele. Espera, olha, 1, 2, você não mata alguém, porque alguém fala que tem um caneta, não tem dois canetas. Precisamos de um, você não vai matar alguém por causa disso. Você não vai criar outro partido por causa disso. Você acha que tem um, eu acho que tem dois, vamos lá, vamos tomar uma cerveja junto. Qual o problema? Aqui tinha 2 partidos, em Israel pode acontecer. Cada um tem uma opinião, ao invés de fazer um partido, tem 20, 30, sei lá quantos tem. Mas isso não é uma coisa normal. Qual foi a discussão? Qual foi a novidade, a grande revolução de Abraão de monoteísmo? Precisamos entender isso. Monoteísmo, ok, tem 2. Ok, verdade que tem um, mas ele acha que tem 2. Ok, ele errou o número. What's the big deal? Porque é tão grave. Então é isso que precisamos entender. A nossa parashá dessa semana. Então, vamos ver aqui um versículo dos Salmos. Vamos ver aqui um versículo dos Salmos que nós falamos nas festas, quando começa o início do mês. Porque esse versículo dos Salmos, ele faz parte da Hallel. Acabamos de falar isso na festa do Sukkot, na Torá, 9 dias em seguida. Olha o que está escrito nesses versículos. Esses versículos são dos Salmos, em alguns versículos dos Salmos que é chamada Hallel, quer dizer louvando Deus. E vamos tentar entender a sequência desses versículos. Aqui a gente vai ter a resposta. Ok? Você tem esses versículos no texto no 8a, mas está aqui no slide também. Ok? Então, o primeiro versículo ele fala que Deus é exaltado em cima de todas as nações, sua glória está sobre os céus. Próximo versículo ele fala, quem é como nosso Deus que está sentado no alto, que se abaixa para olhar os céus e a terra. São 3 versículos que a gente fala. O que significa isso? Então, eu vou primeiro explicar, depois a gente vai ler isso no 8b. Tá? Isso é 8a. As nações, os povos do mundo, pensaram na época de Abraão o seguinte: existe aquele Deus que nós falamos antes, mas ele está longe. Ele não está ligado com o nosso dia a dia. Ele não que vai sustentar a gente diariamente durante a nossa existência. Ele está longe demais de se lidar, de entrar nessas coisas pequenas. O que ele fez, ele delegou ministros, como dizer, para lidar com a gente. Pode chamar esses ministros as leis da natureza, pode chamar esses ministros a astrologia, os poderes das estrelas, que também tem um tipo de influência nesse mundo. Mas esses são delegados que eles cuidam da gente. Então, existe um grande Deus, que ele está longe, ele nem se lida mais com a gente. Ele que causou. Mas depois disso, quem, do dia a dia, que o mundo é a natureza. E ele estava pensando o seguinte: olha, já que são delegados, ministros que Deus lhe colocou, a gente precisa honrar eles. Eles são um Deus miniatura. Deus grande, ele está lá, longe da gente. Ele está lá em cima dos céus. Quem lida com a gente são esses pequenos. É Deus do fogo, Deus da água, Deus do vento, Deus disso, sei lá.
Todos esses poderes são poderes que Deus ele delegou para cuidar da gente. E nós precisamos agradar, como a gente faz aqui em Brasil. Chega um delegado, um fiscal, você agrada a ele e está tudo bem, right? Então eles pensaram que vão fazer a mesma coisa. Vou trazer uma oferenda, que vou fazer uma... Quer dizer, Maimonides ele fala como começou a idolatria. Ele fala que começou através dessa filosofia. Eles estavam pensando que precisa rezar e agradar o céu, a lua, o sol. E com o tempo ele fala, tinha pessoas que chegando e falam que o sol falou para mim que você quer me agradar, você precisa se curvar para essa imagem, que tem o sol lá nessa imagem. Assim começa a idolatria, assim o Maimonides ele explica. Isso foi a filosofia da idolatria. Agora, aquele Deus antigo, ele está lá atrás, bem longe. Não tem nada a ver com a gente. E isso que as nações do mundo pensaram. Isso foi evoluindo até tal ponto que eles chegaram na conclusão qualquer poder, coisa poderosa, é um tipo de Deus. Até tal ponto que os reis, antigamente, se declararam como um Deus. Esses ditadores antigos, eles falaram, olha, eu estou designado aqui no mundo para lidar com vocês. Nós sabemos que Faraó, ele falou para todo mundo, eu sou Deus. Um deles. Então precisa me honrar. É assim que começou tudo esse tipo de pensamento. Por quê? Porque aquele Deus, ele está longe. Então existem deuses pequenos, miniaturas, independentes. E a gente fala, não. Deus não é longe da gente. Se você fala que é longe da gente, você não tem um conceito adequado ou correto do que Deus ele é. Não existe para ele longe e perto. Não existe para ele pequeno e grande. Ele está além de tudo isso. Na linguagem que está escrito muitas vezes na Hassidut, eles falam o seguinte. Tem um livro que é chamado Avodat HaKodesh, que ele fala que muitas pessoas querem falar que Deus é infinito. Ele fala, não é verdade. Porque se você fala que Deus é infinito, você está falando que ele só infinito e não tem finitude dentro dele. Quer dizer, ele está limitado. Ele está limitado. Ou como você está falando, ele é tão grande, que é uma grande vantagem, mas ele não pode entrar num lugar pequeno. Então é limitação. Então fala esse livro antigo que ele fala, Deus ele é finito e infinito junto. Ele está longe, além e perto junto. Porque você fala que é longe, você está falando que ele tem limitação. Então, ele está além da transcendência. Ele é transcendente e não transcendente junto. Não tem nenhuma limitação, nenhuma definição. E por isso que a gente fala. Aqui eles falam que Deus está acima das nações do sul e está nos céus, no lugar longe. Aqui a gente fala na alto, ele está além de longe. Ele está além da transcendência. E portanto, para ele pode ser perto tanto dos céus, tanto para a terra. É a mesma coisa para ele. Ele que criou essa coisa de grandeza. Em outras palavras, é o seguinte, vamos assim. Isso é o próximo texto. As nações falaram que Deus, a glória de Deus é somente lá em cima, nos céus. Os céus quer dizer lugar lá longe, afastado da gente. E ele deixou o mundo ser administrado para várias forças da natureza, etc. Isso que eles pensaram na época de Abraão. Em Abraão, ele falou, não existem forças independentes. Ele é tudo. A natureza é uma extensão dele. Essa natureza, que é uma coisa definida, é uma coisa limitada, também faz parte dele. Como é infinito. E portanto ele fala, na verdade, que Deus está em cima da grandeza. Os dois juntos. E por isso ele pode ser a Deus tanto do céu, tanto da terra. Faz sentido isso? Então,
Por isso, Deus ele é transcendente, mas mesmo assim ele está perto. Porque ele não é um nem a outra. Nada é negado, você fala é tudo. Ele é a natureza, ele é em cima da natureza, ele é tudo. A natureza não é nada independente. Conforme os pensamentos das pessoas da época de Abraão, eles pensaram que a natureza é um Deus pequeno, um pouco limitado, Deus do fogo, que não tem nada a ver com o infinito. A gente fala que é tanto infinito, tudo é Ele. Isso quer dizer um Deus, um poder. Um poder que explica tudo. Isso quer dizer Shem Echad. Que nós falamos. Pode ler 8b. Deus é exaltado acima de todas as nações. Sua glória está sobre os céus. As nações alegam que, como Deus é exaltado e elevado, sua glória está somente sobre os céus. Seria degradante para ele olhar os feitos das criações mais inferiores. Portanto, ele deixou o mundo para ser administrado pelas várias forças da natureza que ele criou. Na verdade, porém, Deus está sentado no alto e se abaixa para olhar aos céus e à terra. Deus se senta no alto, além de tudo. Portanto, ele se abaixa igualmente para olhar aos céus e à terra. Então, e por isso as reis, as pessoas poderosas na época, queriam matar Abraão. Que Abraão, ele fala, você acha que você é algo independente de Deus, você tem o próprio poder, a gente precisa honrar você? Nada disso. Obviamente, quando um ditador tem uma ameaça, o que ele faz? Ele vai eliminar a ameaça. Isso é normalmente o que eles fazem. Certo? Então, isso foi a grande revolução de Abraão. Que tudo isso, que todo esse mundo que Deus criou, continuando sendo ligado, faz parte dele, e portanto ele tanto longe, tanto perto, e é isso que o judaísmo acredita. Resumido, que foi, chegou Abraão e ele falou, existe um único poder, isso quer dizer Deus, um único poder que é invisível de todo o universo, que explica tudo até hoje, não somente lá no Gênesis, até hoje. Eu me lembro quando a história talvez não tenha tanto a ver, mas precisa contar isso. Aconteceu com minha filha tinha 3, 4 anos, ele chegou da escola, Gani, estudava Gani no Bom Retiro, Talmud Torah. Na época não foi Talmud Torah, foi naquela rua, como se chama? Na Pacumbu, aqui perto. Então, ele chegou da escola, e o costume dele, cada dia quando ele chegou da escola, ele pegou um livro com figuras, e ele foi lá no sofá, colocar os pés por cima, e a cabeça para baixo, ponta cabeça, literalmente. E ele pegou, cada dia, foi muito engraçado ver, ele pegou o livro sempre olhando ao contrário, não sei porquê, mas tudo bem. Isso foi o costume dela. Um dia ele chegou da escola, não foi para pegar o livro, foi diretamente para o sofá, pés para cima, as cabeças para baixo, ponta cabeça e meditando assim. 3, 4 anos. Foi estranho porque, mas tudo bem, talvez ele cansado, sei lá. Depois de 2, 3 minutos ele fala o seguinte, ele fala, Tati, sim, eu sei porque a gente não conseguia enxergar Deus. Uou! E ele falou o seguinte, porque ele é tão grande que a gente não conseguia enxergar ele. Assim ele fez. Ele é tão grande e a gente não conseguia enxergar ele. Fala muito profundo, mas isso é a verdade. Por que a gente não enxerga ele? Porque ele não tem nenhuma definição que nós temos. Nossos olhos só podem ver alguma coisa, quer dizer, uma matéria que existe em nossa realidade. A realidade dele é grande, por isso a gente não enxerga, por isso ele é invisível. Quer dizer, na verdade, tudo que a gente está enxergando é ele, mas não, a gente não enxerga a essência dele, porque nossos olhos são pequenos demais para ver a essência. A gente vê uma manifestação dele que é físico. Mas, tudo bem. Eu só queria falar porque estava me lembrando daquela história. Tão grande e a gente não conseguia enxergar. Então, fala Abraão, existe um único poder, esse poder invisível que ele
abraça tudo. Tudo a natureza faz parte dessa poder. Tudo que está além da natureza. Não tem nada afastado. E as nações do mundo falam, não. Deus é grande demais para se lidar com a gente. Tudo que a gente tem que lida com a nossa vida, isso não tem nada a ver com ele. Ele é longe, ele é enorme. Tem uma hierarquia. E lá embaixo eles lidam com a gente. Então, Abraham, ele fala para as pessoas, não, olha, ele é grande, ele que criou grandeza, ele está além da grandeza. É alguma coisa que nem pode definir como grande. Isso foi a discussão de Abraham. Então, em nossa realidade, grandeza está ligada com alguma coisa que está transcendente. Em inglês tem uma palavra, você vai me ajudar, lá de Texas, absent-minded professor. Ok. Quer dizer, um professor, alguém que está uma grande cabeça, ele está totalmente, nem está aí. Nem está aí. Você olha como Albert Einstein aparece uma vez. Ele está em todo lugar. Ele esqueceu provavelmente de trocar a camisa, de comer, de tomar banho. A cabeça dele estava numa outra. Transcendência, quer dizer, não tem nada a ver com o que aconteceu aqui embaixo. Uma pessoa que vive no mundo intelectual, você vai ver nas universidades, esses grandes professores, eles parecem como schleppers. Por quê? Eles não lembram que precisa se cuidar, sei lá. As grandes professores, não as falsas. Então, grandeza combina com transcendência. Mas, quando a gente está falando sobre Deus, não tem nada a ver. Ele que criou grandeza, ele pode ser tanto aí, tanto lá, não tem diferença para ele. E por isso nós falamos que Deus, ele está perto da gente, mesmo que ele, tudo que Maimônides ele falou antes. Ok. É isso que eu queria falar hoje. Na verdade, isso resolve alguns problemas, esse conceito aqui. E ele provoca mais problemas também. O que ele resolve? Isso resolve, já que, conforme que nós explicamos agora. Então, em primeiro lugar, é bom sentir que Deus é perto de você, aqueles que gostam dele. Olha, não estou longe, ele está de uma maneira perto de mim, dá para entender, mas que não enxerga ele está perto. Isso deixa a pessoa muito calma, porque você nunca está sozinho. Não pensa que Deus ele não está ouvindo, às vezes assim, ele está perto de você, ele faz parte de você. Ele está dentro de você, ele está em volta de você, mesmo sendo transcendente. Por isso é tão importante acreditar, porque precisamos afirmar a realidade do mundo, que não existe nada além, fora dele. Mas isso também provoca outras perguntas, e fazem uma pergunta até mais forte. Se tudo isso é verdade, primeira coisa, por que existe sofrimento? Agora a pergunta mais forte ainda. Ele está aqui. Como ele pode deixar isso acontecer? Por que existe injustiça? Se ele está aqui, essas perguntas são mais fortes conforme esse entendimento. Aquela pessoa que acredita em tudo isso, ele tem uma reclamação ou uma pergunta mais forte do que não há. Também, conforme de tudo que foi falado aqui, precisamos entender mais ainda, quer dizer, entendemos mais profundo que ele está todo essencialmente infinito, nem é infinito, além do infinito e infinito. Então, o que ele quer de mim? O que ele quer de mim? Porque ele vai invadir tanto minha vida, falando que faça isso, não faça isso, come isso, coloque isso, comemorar. O que importa para ele? O que importa para ele? Isso são perguntas
que nós vamos analisar nas outras semanas, além de todas as embalagens que nós falamos que são verdadeiros, que precisamos explicar. Então, na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar o que Deus requer da gente. Se Ele está tão completo, tão independente, tão perfeito, o que Ele quer, o que Ele espera da gente, o que Ele precisa de alguma coisa da gente. Então, vamos falar um pouco sobre isso semana que vem. E acho que é isso. Vamos agora para as pontos-chaves. Um minutinho aqui. Falamos sobre isso. E vamos aos pontos-chaves. Pode começar. Primeiro, a crença em Deus é fundamental ao judaísmo. Somos obrigados a acreditar que há um ser primário e que tudo que existe é um produto deste ser. Esse ser primário é essencial, imutável, incorpóreo e sem forma, e único. Como sugere essa descrição, o que não sabemos sobre Deus excede muito aquilo que sabemos sobre Ele. Segundo, muitos que professam não acreditar em Deus rejeitam não Deus, mas uma quantidade de crenças secundárias. Eles, de fato, aceitam a noção acima mencionada de uma realidade unificada, subjacente que está além do entendimento humano. Com efeito, eles acreditam em Deus, mas por um nome diferente. Terceiro, algumas crenças secundárias que as pessoas acham não palatáveis são produto de uma concepção imatura ou desinformada de Deus. Outras crenças secundárias são corretas, embora não essenciais à definição de Deus, e serão exploradas neste curso. Quarto, o conceito de um ser primário, que é a causa para toda existência subsequente, não é difícil de abraçar. Muitos acreditam, no entanto, que este Deus é grande e transcendente demais para ser relevante a seres finitos. Quinto, a crença na unicidade de Deus, introduzida no mundo pelo nosso patriarca Abraão, significa que Deus é um e o único poder. Nenhuma outra entidade, física ou espiritual, exerce qualquer controle. Assim, este ser, que está além da definição ou entendimento, está intimamente envolvido com todo o aspecto da criação. Sexto, aceitar a Deus é abraçar e estar ligado com a realidade subjacente de toda a existência. Rejeitar a Deus é viver ignorando a suprema realidade. Eu só queria dar um resumo de 20, 30 segundos, só para você entender como foi a flow da aula de hoje. Em primeiro lugar, nós falamos sobre o conceito infantil que muitas pessoas têm sobre Deus. Que é o homem que quer vingar, que ele tem várias características e personalidades humanas. Então, isso é difícil para muitas pessoas aceitar. Depois, a gente entrou sobre o conceito do Maimônides, quando ele dá outra descrição, o que é Deus. O problema com isso foi que se isso é Deus, então ele é tão longe. Tiramos todas as características, ele é muito longe. E depois chegamos que realmente o que significa que Deus é um. Quer dizer que ele está ligado com tudo e qualquer coisa, não existe nada fora da unicidade dele, ele está muito perto da gente. Então, fizemos uma viagem aqui. Mas agora a gente precisa entender outras coisas, como sofrimento, o que ele realmente quer da gente, etc, etc, que a gente vai falar sobre isso nas outras aulas, se Deus quiser. E se alguém tem perguntas, quer falar comigo, estou aqui, eu vou fugir.